Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Maurício Pochettino, porque ele deu declarações pós-jogo, né, que não foram divulgadas pelo Chelsea. Isso também é uma coisa que tem que ser dito. O Chelsea não fez uma postagem sequer depois do jogo contra o Everton. Colocou lá 2-0, não teve a entrevista do técnico, nada. É impressionante isso, não é comum de acontecer. Não quer dizer também nada, né? Pode ser que ele seja demitido amanhã e amanhã tem a foto do Pochettino abraçando o jogador, todo mundo sorrindo, colocando frases motivacionais no Instagram, porque tá sendo sempre assim. Esse tipo de coisa, tipo, ter uma derrota e ver um cara colocar uma frase motivacional, só me faz desejar alguém tóxico pro vestiário, um Mourinho, um Conte, né, que suga a alegria, mas pelo menos vai trazer comprometimento dos jogadores, né, que isso não me anima em nada ver os jogadores postando essas frases motivacionais, né. Mas a verdade é que uma das declarações do Pochettino fez que me deixou mais irritado até agora, é de que precisamos avaliar o time em janeiro, procurar mais jogadores. Essa é a frase dele. Ele acha que o Chelsea não contratou o suficiente, pelo visto, né? Assim, o Chelsea que gastou, nesta última janela de transferência, 375 milhões de libras. E olha, se a gente para pensar, a maior parte desse volume foi para o time principal, né? Não está contabilizado, obviamente, o Christopher Nkunku, porque ele foi contratado antes, né? Mas contrataram o Romeo Lavia, contrataram o Moisés Caicedo, contrataram, por exemplo, ali o Cole Palmer, Axel Disasi, e tem muitos bons jogadores que vieram para o Chelsea. E ainda teve também a chegada de gente como o Malo Gusto, que é uma profundidade muito legal para a lateral direita, já que o Reece James vive machucando. Então, assim, teve o retorno do Maatsen. Gente, o Chelsea dessa temporada é bem melhor que o da temporada passada. Se tem alguém que não pode reclamar da diretoria de futebol, esse alguém é um Pochettino, entende? O centroavante é apenas o Nicolas Jackson. Concordo que não é uma grande contratação, visto que outras equipes, por exemplo, contrataram melhor, né? Vai colocar aqui o Bayern de Munique lá com o Harry Kane, né? Aí a gente tem um PSG que foi atrás do Gonçalo Ramos e do Kolo Muani, né? Não vou colocar o United porque o Ramos Hojlund não tá marcando gol na Premier League, né? Mas ainda assim, eu ainda acho o Nicolas Jackson uma opção de 9 melhor do que o Kai Havertz, né? Até porque o Havertz marcou acho que 7 gols na última Premier League. O Jackson do mal já marcou 6. Então, assim, a gente tem que entender que esse Chelsea é melhor. E eu acredito que o fato dele ficar jogando responsabilidade para todo tipo de coisa e não assumir em nenhum momento a culpa é uma mostra porque ele não deve continuar no Chelsea. Sério, eu acho patético o cara chegar ali e falar que o time está precisando de contratações, porque no final é aquela história. Eu acho que ele devia ser questionado sobre isso, né? De que contra o Manchester United, ele deu declarações para tentar justificar a derrota, de que eles tiveram um dia a mais de descanso, que eles jogaram com a menos contra o Brighton, e por isso se cansaram mais, não vieram tão inteiros para o jogo. O Everton jogou quinta-feira, o Chelsea quarta. Então o Chelsea teve um dia a mais de descanso. Cadê a intensidade maior do Chelsea, né? E ele fica falando as velhas pataquadas sempre, jogamos melhor, merecíamos pelo menos um ponto, né? Porque os jogadores não estão marcando gols, né? É sempre jogar a responsabilidade para os outros. E quando a gente vê lá o posicionamento médio dos jogadores, eu queria mostrar a foto aqui, eu não sou gaveta, não sou mestre da edição, mas é um tipo de coisa que eu não tenho muito tempo para editar, né? Mas a verdade é que o posicionamento médio dos jogadores é uma aberração. Você vê que a distância do Enzo para o Caicedo é uma coisa inacreditável. A gente vê o Gallagher, que deveria ser o meio atacante, ele volta demais e o Enzo está mais avançado do que ele. Não há linearidade na zaga. A gente tem uma zaga diagonal, não é uma zaga alinhada. E quando você vai, por exemplo, pegar até nos últimos jogos do Potter, o esquema tá lá, você consegue ver o esquema posicionado. Óbvio que vai ter um deslocamento ali, porque ninguém vai ficar alinhado o jogo todo, mas tá ali a ideia, entende? A formação. Lá existia pelo menos a ideia de jogo. Aqui nem isso. O Chelsea é um bando de gente correndo de um lado pro outro. É isso que eu defino. Tanto é toda jogada do Chelsea do ataque é a mesma coisa. Não existe diferença. É corrida pelo lado, tenta fazer um passe para a entrada da área, aí o jogador vê se acha alguém. E até hoje teve até uma declaração de alguém que fica próximo do Chelsea que há poucos treinamentos táticos. O Pochettino trabalha mais a questão física, né? Aí é aquela história, né? Ele é um técnico que, ao meu ver, tem se mostrado cada vez mais um Simeone ruim, porque ele fica trabalhando correria para ver se o time na intensidade, na correria, vence o adversário que vai estar organizado taticamente, né? Porque parece isso, né? Não tem um mínimo de organização tática nessa equipe. E, gente,
4 meses de trabalho, né? Vamos lembrar, o cara teve pré-temporada, como eu disse, reforço. O Caicedo não tá longe de ser um reforço ruim, né? A gente pode questionar o preço pago. 115 milhões é realmente um absurdo. O Caicedo não é um jogador de 115 milhões de euros, mas também não é um jogador ruim de forma alguma. Ele claramente é uma melhora para a posição, imperante que o Chelsea tinha antes. Ele é melhor que o Jorginho, ele é melhor que o Kovacic hoje em dia. Isso não é uma coisa para ser colocada em questão. Porque eu coloco de novo a questão assim, todos esses jogadores, a maioria deles, nos seus antigos times estavam jogando bem. Aí quando chega nesse Chelsea vai jogar mal? E assim, nem é todos que a gente pode falar isso, porque o Enzo Fernandes no Chelsea na temporada passada jogava bem, porque os técnicos estavam usando ele melhor. Agora não, né? E assim, você vê até mesmo no jogo, né? Quando vai lá o cidadão e tira o Enzo Fernandes, que estava bem no jogo, mesmo com toda a anarquia tática, né? Para deixar o Conor Gallagher, é porque o cara valoriza mais esse negócio da correria, né? Eu acho que quando o cara chega com essa cara de pau de falar que precisamos de mais transferências em janeiro, é a prova da incompetência dele. Se ele não é capaz de fazer um bom trabalho com o que ele tem em mãos no jogo de hoje, ele é fraco. Eu acho que isso tem que ser dito, porque, gente, Enzo Fernandes, você tem ali o Moisés Caicedo, a zaga do time era Axel Disasi e Badiashile, que há pouco tempo atrás no Mônaco fizeram das zagas mais seguras da França. Você tem ali ainda o Reece James, né? Mesmo se o Reece James, você pode ali tentar colocar o Madsen, mas ele recusa se colocar o Madsen de lateral. Inclusive, eu acho que hoje foram os primeiros minutos do Madsen como lateral, mas é 80 e cacetada do segundo tempo, no desespero para conseguir um empate. Eu falo assim, o Chelsea tem time para mais, mas não faz mais porque taticamente está mal treinado. Alguém acha mesmo que o Chelsea está bem treinado? Você consegue olhar no Chelsea uma equipe com um padrão de jogo, com alguma ideia mínima de como atacar e se defender? Vamos lembrar um aspecto, o Chelsea sofreu 26 gols até agora em 16 jogos. Faz a média de 38, vai passar de 60. Sabe quantos gols a defesa do Chelsea com o Frank Lampard em 19-20 sofreu? 54. Só para você ter ideia, aquela defesa do Chelsea, todo mundo sabe, uma defesa que foi terrível, né? Garantia muita emoção porque o ataque compensava, né? Mas aquela defesa sofreu 54 gols, ela está sofrendo menos de média de gols por jogo do que a atual. E a atual tem melhores jogadores. Então, assim, cara, é inaceitável. Sério, inaceitável o que o Chelsea está vivendo hoje. E eu acho que aí, muita gente fala que se o Chelsea demitir o Pochettino, vai dar uma mensagem ruim sobre questão de continuidade. Eu recuso acreditar que alguém olhe o time na 12ª posição do jeito que está. Era para estar em 13º, porque o Everton recebeu 10 pontos de punição. Sem os 10 pontos estaria 4 pontos à frente do Chelsea. Então, é aquela coisa. Eu me recuso a acreditar que um técnico vai olhar para a demissão do Pochettino e falar: esse clube é ruim porque não dá sequência. Ele não está dando sequência a trabalho ruim. Eu acho que assim, o problema do Chelsea com o Abramovich não era demitir um técnico que estava nesse nível, né? A questão é, o Chelsea com o Abramovich, por exemplo, não dava sequência ao Ancelotti lá em 2010, né? Acho que foi 2010 ou 11, estava em segundo lugar na Premier League. O cara terminou em segundo, não foi campeão, aí não teve sequência para o ano seguinte. Essa era a grande crítica. O Abramovich não fazia um técnico durar 3 anos, né? E não importava se o trabalho era ruim ou não. O Ancelotti foi campeão da Premier League um ano, terminou em segundo no outro, foi demitido. Então, assim, é isso que era o grande problema do Abramovich, né? Mas a questão é, um técnico em 12º, para ser 13º, se todos os pontos fossem computados, com um time que tem que estar longe de ser ruim. Isso, você acha mesmo que um Conte, um Flick, né, que são possíveis candidatos, assim podemos dizer, eu acho que o Conte é difícil pela personalidade dele, mas se for olhar para isso e pensar, acho que eles vão falar, nossa, esse clube não dá sequência, eu não vou para lá. Não vai, gente, não cola isso. Só olhar o fato de que o Chelsea estava indo para o 3º técnico ano passado, e estava lá o Luiz Henrique, estava lá o Nagelsmann, é técnico muito bom, que sabe que o time tem dinheiro para gastar, sabe que o time tem um bom time, um bom elenco para o futuro. Então, assim, bom técnico para treinar, vai estar lá, ele sabe que é uma boa oportunidade, né? Ainda mais na situação que vê um técnico fazendo um trabalho tão horroroso desse. Então, a meu ver, o Chelsea, ele pode salvar essa temporada, ainda há tempo, entende? 16 rodadas, já foi um bom tempo do campeonato, mas vamos lembrar, o Tuchel assumiu depois do Lampard, conseguiu levar o time até os 4 primeiros, né? Um técnico fazendo um bom trabalho pode repetir tal feito, gente. Até porque é mais cedo do que o ponto que o Lampard deixou o time naquela temporada, né? A distância era menor, né? O Lampard estava a 4 pontos do top 4 e agora a gente tá quanto, né? O Chelsea tem 19 e tá 14, né? O City tem 33, né? É muito mais distância, mas por ter mais jogos, pelo menos ali para brigar por uma vaga de Europa League. Porque aí dá, eu acho que Europa League dá, visto a irregularidade dos times ali. Mas se continuar insistindo com o que dá errado, vai ser isso.
Sinceramente, é uma piada de mau gosto o cara chegar ali e encher o time de desculpas e jogar a culpa nos jogadores, que é o que ele sempre faz. Nunca assume a responsabilidade e, pra mim, isso tá sendo um desrespeito com a torcida do Chelsea. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.